balandi ya Kimbangu online topesi bino mbote tokutani bongo na mboka ya Luanda précisément na Zango 3 esika fête ya cinquantenaire ya église kimbangiste ezo kolekela le 18 novembre 1974 18 novembre 2024 c'est pratiquement 50 ans ya reconnaissance officielle ya église kimbangiste likambo salama bakoko na biso mingi bakufi mingi batumbi bango soko na kotaki mbele kuna umona bozi mutu batina tona mafuta batie mafuta bafuta zotoka batina kakati amsoko bwaka bango na vallée mwa distance moko libuli moka munene wona bazwi babwake kuna nyonso kaka pona ngomba ezaisika sikoyo lelo oyo bali ko fêter 50 spirituel ezali kamoka munene salita mulai to bana ko sambela na kati ya kobombana bakoko na biso bakufi ba misusu bakati bango mitu bakalinga batu meme ya kokalinga totala pasa likambo kasi nzambe na bolingo na ye aponaka vraiment un certain 18 novembre 1974 oh lelo tokomi na 50 ans jubilé esengo eza makasi eza pena makasi na kotalika mapasi moment na mboka Angola evandi pena nzambe aza malamu. No início do século XX, o Espírito Santo manifestou-se de forma cognoscível em África. Kimbangu é-lhe conferido uma nobre missão de libertar o povo de Deus da escravidão e da humilhação colonial. Logo a seguir à manifestação pública do seu ministério, Kimbangu ganhou notoriedade em todo o Baixo Congo, da atual RDC, província vizinha com o norte de Angola. As populações que vivem nas zonas fronteiriças entre estes dois países estabelecem relações diretas e múltiplas. A comunicação entre si foi de modo natural, partilhando informações sobre os factos e situações que ocorriam nos seus respectivos países. O kimbanguismo, ao ter nascido numa área culturalmente de influência kikongo, cujo povo mantinha ainda a nostalgia do seu passado, as fronteiras artificiais impostas pelas potências coloniais estrangeiras não conseguiram constituir as barreiras contra o fluxo de peregrinos provenientes dos países limítrofes que afluíram Kamba. Angola, naturalmente, não se despendeu deste episódio. Esta façanha divinamente inspirada conjetura-se como a gênese do surgimento do kimbanguismo em Angola. Ngolanga ya makasi naza nango mpona mokolo lelo lingomba na biso ezwaki autorisation po ete tobima libanda tobanda kobondela tokoki sikoyo 50 ans depuis tozwa autorisation mpona kosambela lingomba na biso kimbangiste papa président na kino Colombimbi aquele pano preto que ele disse que está no serviço será tirado. O pai tinha dito que a luz verdadeira vai começar aqui em Angola e vai se expandir para o mundo inteiro. Kumbanza Congo, nsia iga ikange wiki kimvumina, nsiansamu yiyi, ikuku kwa tuke diamu dina de tata Simoni Kimbangu, ikuku de tuka, bamame batata ku Congo, lulu enga, lusikama, kadi nsianza buiga ikange wiki kimvumina nsia miongo yikundu lukanzambi orke temo ufuti mwanga na munzamvimba ko ufuti tuka kumbanza Kongo temo ufuti mwanga na munzamvimba ko ufuti tuka kumbanza Kongo tango ya kala bakoko na biso na kati ya mboka ya Angola babandaki kolongwa makolo ti na mboka nkamba Yerusalemu na 1921 pamba te langi oyo ebandaki kolobama na mboka ya nkamba langi kikongo yango nde mutu elobama na mboka nkamba ebandaki kofacilite bakoko na biso bazouta kimbele bazouta na mboka ya soyo epi mbanza Kongo bayoka makambo oyo ezoleka na kati ya mboka ya Yerusalemu nkamba Yerusalemu bazomata bazozwa lobiko bazolonga makolo pe ozonga na bango awa na kati ya mboka ya Angola bazopesa sango ke en tout cas tomoni mobikisi na biso oyo biso tobandaki kozela ye wana mwana ya Kimpavita oyo azalaki na mokongo ye wana azongi lisusu na kati ya mokili yango moni bakoko na biso bazalaki konveki mutu moko aye kolongola bango na pasi mutu oyo kopesa bango vision nini oyo
oyo bango bakosala po ete bakoka kovivre malamu ye wana nde papa Simon Kimbangu. Mais atango wana ezalaki pasi, mais idéologie wana ekontinaki toujours kaka yango tobengaka bana soyo parce que bango nde mutu bamemi église kimbangisi na kati ya Angola. Koya na bango bamemaki sango ketala papa Simon Kimbangu alingi boye alingi to vivre malamu. Mais après tout RDC bayo kozwa indépendance ya église kimbangisi le 24 décembre. Mais na kati ya Angola ezalaki te baboma bato ebele na kati ya mboka Angola oyo nyonso banda kosambela papa Simon Kimbangu na mboka ya Soyo na mboka ya Kimbele bakufa ebele. Presque même na mboka ya Mbanza Kongo so bayoki yo na kombo ya Simon Kimbangu bakotumba yo bakoboma bino bakosala bino mabe. 1974 wana za bosomi wana baleta monaka tango bambuta na biso bakotaka na prison kuna kote ya Saint-Tomé bakwa wanani babanteka bambuta msusu wana na tango wana église ebanaka église catholique église pone kote église musu awa penza nete monde bango bamusu bimili ezobeta tolo bote atango seka église catholique bamona nini bayebaki ndenge nini te ya kopesa bosomi na église oyo ezali église etali eza babenga na portugais matrice africaine. Amoni bon ndenge bino kuna lingomba kuna na Congo isu déjà indépendance bokende kuna bosenga ndenge nini tokosalela kuna yango delegation moko esalamaki awa kende kuna na Congo bakende kosenga na leta kuna balakisi nyonso papa ndenge na pa dirige ndenge bakosala nyonso ntango bayawa basengaki 500 statues. Mais comme on a plus de 500 statues, on a tant de beaucoup de billets, c'est difficile. Délégation salami, batamboli, bapiswake na wish koluka basnatir, on a plus de 700 statues, plus de 700 collèges 700 statues. Les aïeux ont fait boson le 18 novembre. En 1974, on a dit là on a ressemblé, il y a sengo makasi, il y a sengo makasi, les lots de 50 ans, les alliés au Kumu, Kembo, et pas passer mon qui manque. Nous autres alliés nous autres, Molimo. Lelo oyo avant tozwa indépendance ya nzoto yazali liboso ya molimo oyo yazali le 18 novembre 1974. Angola ezali mutu programme papa ebanda uta kala aya wana Angola tangola kusaka 74 ezali na 2014 papa lobaki boye pona ya Angola sina ya Angola likambo ko ela bino sali bino papa na 2014 ezali 40 ans bali nzamba sala likambo na 40 ans wana to hate yo sikoyo na 2024 50 ekongisi sikoyo papa fala ya Angola awa na ebiti na zamba surprise na ye mbula na expliquer mbula ezoya Angola ko sa 50 ans ya bosomi oyo physique etali likambo etali ya mboka sikoyo esengeli ke mbula papa soki rate mbula ezoya papa fala nyata amboka oyo donc seka bandimi totika distraction so la makasi na mabondeli po ete likamba kulumbimbi awa na Angola tali rate awa na Angola tali mokili mobimbe pa yo bengami Kimbangisi okutami na poto Nairobi Asie tochaka likambo etali koya papa awa na Angola na mabondeli po da papa soki nyati awa bosomi kate Angola ya mokili mobimba eloko toluka soki kwanza ya molimo dia 18 novembro de 2024, o dia que nós comemoramos o reconhecimento da igreja Kimbangista em Angola, pelo colono belga, do colono português, desculpa. Nesse dia, para poder chegar esse dia, para poder ter essa independência, foi muito difícil demais. Os nossos avós foram sacrificados, foram queimados, por exemplo, no Kimbele lá, tinha pessoas que eram pegadas, tinham colocado no tambor de óleo, a ferver, para que hoje em dia a igreja tivesse a independência. A igreja tivesse independência. Isso aconteceu em dia 18 de novembro de 1974. Mas ainda dessa independência, nossos avós, vou dar um exemplo, Papa Anani, Papa Antega, outros Bambuta, foram presos em São Nicolau, onde fizeram mais de 10 anos de cadeia. Depois de ser libertados, eles pediram a independência da igreja Kimbangista aqui em Angola, porque era difícil poder pregar, para poder rezar. Então, naquela altura aí, para o governo português reconhecer uma igreja, era muito difícil, eles não sabiam como. Então, tinha sido feita uma delegação que foi lá no Congo Democrático, foi pegar os critérios de como reconhecer uma igreja, trouxeram para o colono português, a partir dos documentos que eles trouxeram da República Democrática do Congo, que fez com que o governo português fizesse um documento do reconhecimento da igreja Kimbangista, que aconteceu dia 18 de novembro de 1974. Quer dizer, hoje, quer dizer, completar 50 anos, que é jubileu, quer dizer, um dia de muita alegria, quer dizer, não há felicidade sem sacrifício. O sacrifício que nossos avós fizeram, esse é o resultado que vamos ter amanhã dos 50 anos. Então,
Em suma, outro conselho que eu gostaria de dar, nós sabemos que o programa do papá era que ele viesse aqui em 2014. Ele disse, se eu não vim em 2014, o que vai acontecer é convosco. Nós vimos em 2014, aconteceu a crise mundial. Agora, o programa do papá também era que este ano ele pisasse aqui, embora aqui não terminamos, né? Não temos qual é a surpresa que Deus está preparando. Nesses 50 anos, devemos ser fortes nessa situação para poder pisar aqui no Culumbimbi. Porque o papá pisando aqui no Culumbimbi, aquele pano preto que ele disse que está no serviço será tirado. O papai ainda tinha dito que a luz verdadeira vai começar aqui em Angola e vai se expandir para o mundo inteiro. E próximo ano, Angola completa 50 anos, dia 11 de novembro de 1965, 11 de novembro de 2020, são 50 anos, que espiritualmente algo tem que acontecer. E esse programa da vinda do papai aqui do Culumbimbi não tem a ver só com Angola, tem a ver com todo mundo. Devemos nos entregar nas orações, devemos deixar a distração, porque papai Simão Kimbangu, ele é Deus Espírito Santo. E a qualquer momento vai fazer algo, nós devemos estar preparados carnalmente como espiritualmente. Vamos deixar a distração, vamos nos concentrar nas orações, para que o papai pise aqui em Angola e possamos ter a verdadeira independência espiritual, onde a raça negra voltará no seu primeiro lugar, como era no princípio, na fundação do mundo. Obrigado. Lelo tozali na esengo makasi pamba te tokokisi 50 ans na biso oyo l'État reconnaîtra ki église Kimbangisa. En tout cas vraiment tozali na esengo makasi. Eza facile te lingombe tata molio mosantu na mboka Angola tokokisi 50 ans na biso.